No Caso Podcast, nós contamos histórias que influenciam e que moldam o pensamento de toda a juventude. Nós falamos para jovens, é de jovens para jovens e é graças a Deus e por vocês que nós existimos. Ninguém acorda com a ideia de que as coisas vão dar errado, mas a vida pode nos surpreender. Hoje nós vamos conversar sobre proteção, escolhas e propósito. E hoje nós vamos falar com alguém que decidiu olhar para os seguros como uma missão de vida. Sejam todos bem-vindos ao Caso Podcast. É graças a Deus e por vocês que nós existimos. Esse é o nosso primeiro episódio de 2026. E hoje nós vamos conversar com Dovânia Godinho. Dovânia, seja bem-vinda ao Caso Podcast. Muito obrigada. É uma honra ter-te aqui e a honra maior ainda por ser o nosso primeiro episódio de 2026. É uma honra para mim também ser a primeira convidada deste ano. Boa. E como sempre nós começamos com aquela questão que para alguns já está respondida, mas para outros não. Quem é a Dovânia Godinho na primeira pessoa? A Dolvânia Godinho é uma mulher cristã, Ok. mãe, é amiga dos seus amigos, muito temente a Deus e eu posso resumir de forma clara que é uma pessoa muito amável. Boa. E agora nós vamos para aquilo que realmente influencia, que é a missão da Dovânia, né? Que é a questão mais profissional. E nós vamos fazer a primeira questão que é, como é que começou essa caminhada? Com os seguros. A nível profissional, eu comecei muito cedo, Ok? praticamente antes dos 18 anos. Comecei por um mero acaso. Eu acho que como qualquer jovem, eu na altura trabalhava, aliás, estudava no Aldalara, isso na cidade, e eu passava todos os dias por um edifício que era a Torre Escom. E eu, na altura, estudava desenho e projeto. Então, era um dos edifícios que eu muitas das vezes sentava e tentava fazer alguns rabiscos, algumas posições. Não é? E, de forma constante, eu passava por ali e dizia que eu um dia vou trabalhar aqui. Na altura, a Escom era o edifício mais alto de Angola. E ainda era menor de idade, mas tinha aquele desejo, porque eu via todo mundo a sair daquele edifício. Eu pensava, uau, eu um dia vou trabalhar aqui, um dia vou trabalhar aqui. E um certo dia eu envio o meu currículo para uma página de empregos e fui contactada no mesmo dia Ei. e a entrevista era 2 dias a seguir. E eu fui para lá e pronto, a entrevista era naquela torre. Ok. Eu não sabia qual era a empresa, era uma seguradora nova no mercado. Eu fui, se não a primeira, a segunda angolana a ser contratada por eles. Mas era uma seguradora que, na altura, e agora continua a estar no ranking como a melhor seguradora da Europa. Ok. E pronto, aí comecei a minha jornada nos seguros. E qual foi a maior dificuldade que enfrentou no início da sua carreira? No início da minha carreira, eu posso dizer que eu, graças a Deus, não tenho grandes dificuldades a fazer menção. Eu fui muito bem acolhida, porque era muito nova, era das primeiras, se não a primeira colaboradora a ser recrutada aqui em Angola. Então tive um acompanhamento muito bom. Consegui aprender muito com os melhores profissionais, né, da Europa, mas com a representação aqui em Angola. Então, de alguma forma, isso também facilitou o meu trajeto. Eu acho que quando nós somos bem recebidos, bem acolhidos num setor, quando somos bem direcionados, acaba por ser um pouco difícil ter grandes desafios. Quando fala sobre desafios, o maior desafio são os clientes. Ok. E acho que em todos os setores acaba por ser um ponto desafiador. Lidar com pessoas não é fácil. Mas eu, graças a Deus, sempre consegui contornar. Naquela altura, eu estava a fazer a faculdade de arquitetura, já tinha concluído o ensino médio, e preferi mudar o cenário. Ok. Lidar com pessoas é mais difícil. Eu passei a estudar gestão de recursos humanos para aprender a lidar com as pessoas. Então não foi difícil. E se tivesse que resumir o início da sua história em uma frase, qual seria? Determinação. Boa. E é isso. Esse é o primeiro ponto que nós trazemos para vocês, jovens. Determinação.
Quando é que percebeste que os seguros podiam ser mais do que um emprego? Percebi quando eu comecei a perceber o que eram seguros. Porque eu Ok. comecei a trabalhar numa seguradora e eu não sabia qual era a função da seguradora. O meu objetivo principal era trabalhar naquele prédio. Ok. Então, Independentemente da empresa, eu só queria o trabalhar objetivo ali. era aquele prédio. Exatamente. Porque eu nem estudava seguros na altura, eu estudava arquitetura. A minha maior paixão ela era pelo edifício em Ok. si. Né? Então, foi mero acaso, mas eu fui apaixonando-me sobre o assunto à medida que foram esclarecendo. E à medida que eu percebi que o seguro para mim foi uma peça fundamental. Eu já tinha me beneficiado de uma pólice de seguro e eu só fui me apercebendo à medida que fui conhecendo os produtos e eu consegui juntar as peças e ver que o seguro a mim também já foi um investimento vantajoso. Então, partilhar ou falar sobre seguros, para mim, é poder passar a mensagem para as pessoas que o seguro é muito mais do que nós imaginamos ser. Né? Não é um custo, não é um dinheiro mal investido. Investido. Muito pelo contrário, os seguros salvam vidas, os seguros podem fazer toda a diferença. E na minha vida, graças a Deus, quando eu mais precisei, eu tive um seguro. Se não tivesse, certamente hoje eu teria uma perna amputada. Ok. Mas não teve. Foi célere a resposta da seguradora. Foi. Foi célere, mas nem sempre as soluções são resolvidas pela seguradora. A seguradora é uma instituição que faz que tu faz confiar, né, o teu bem ou o que for para a transferência, vai transferir um risco para essa entidade. Então a seguradora foi célere, mas infelizmente os serviços médicos foram de alguma maneira morosos. Nós sequer tínhamos condições na altura para dar tratamento ao que eu precisava. Então eu tive que ficar internada mais de um ano, à espera que uma unidade clínica fosse inaugurada para que eu pudesse sofrer a cirurgia. Então, a seguradora esteve ali a fazer o pagamento das despesas, Ok. mas o resultado não foi célere, porque não tínhamos nenhuma entidade ou nenhuma unidade hospitalar para dar resposta. As que tínhamos, a resposta era que eu precisava amputar a perna. Então, confiou-se numa que estava em construção, onde fui também a primeira paciente a sofrer uma Na cirurgia cirurgia. e graças a Deus correu bem. E a cirurgia não, a seguradora cobriu esse período todo de internamento? De internamento, todo tratamento clínico hospitalar, pós-internamento também, que eu precisei passar por fisioterapia, na altura era cadeirante, Ok. então tive inúmeras sessões de fisioterapia e a seguradora fez o pagamento de todas as despesas. Isso foi um, um evento que durou praticamente 3 anos. Eu fiquei 3 anos sem conseguir andar. Certo. Dovani, ainda há muita gente que tem resistência a aderir a produtos de seguros e tudo mais. Por que acha que ainda há essa resistência no seio da nossa população? Falta de informação. Falta de informação. E o que as seguradoras têm feito? As seguradoras têm comunicado muito. Isto é algo que não se deve deixar passar em branco. Tem que se comunicado muito. A forma como se comunica hoje sobre seguros é diferente do que se falava há 10 anos atrás. Hoje quase todo mundo já consegue falar sobre seguros. Então, tem comunicado, é importante comunicar mais, não só as seguradoras, mas todos os profissionais de seguros, assim como eu faço também, os meus colegas devem comunicar também e comunicar de forma clara para que as pessoas percebam realmente. Eu acredito que o maior ruído na comunicação sobre os seguros são os termos técnicos. Ok. As pessoas usam terminologias que o outro lado acaba por não Não perceber perceber. e não desperta a atenção ou o interesse em investir. E essa falta de informação, será que foi isso que levou a Dovani a investir um pouco mais nas redes sociais, no Sim, digital? para que as pessoas percebam. Porque eu trabalho na área comercial Ok. e falar todos os dias para as pessoas a mesma coisa é um pouco aborrecedor também. Então, assim, pá, deixa-me falar de uma só vez para que as pessoas entendam. É muito mais fácil falar para um grupo do que falar de forma particular, Particular, individual. Assim. sim. Então, o trabalho é bom, é personalizado, mas leva muito mais tempo.
Então, por que não falar para um grupo de pessoas de uma só vez para que todo mundo perceba? E quem realmente tiver uma dúvida, só entrar em contato, é algo gratuito. É. Então, eu acho que de alguma maneira acelerou o meu trabalho. Existem mitos sobre seguros em Angola, Dovani? Inúmeros. E qual deles se calhar classificaria como o maior? O seguro não paga. O seguro não paga. Essa é uma frase clássica, né? As Ok. pessoas acreditam que o seguro não paga, né? Que não. Eu noto, pelo menos para a minha geração, que algumas pessoas têm dificuldade, muitas das vezes, quando têm alguma apólice de seguro de determinada coisa. Eu vou falar especificamente de seguro automóvel. E tem algum acidente ou alguma coisa parecida, e a resposta das seguradoras são muito demoradas. Isso é um processo, ou as seguradoras, por obrigação, devem ser céleres? Quando o cliente solicita, devem responder? Ou existe um processo por trás disso? Porque muitos de nós têm a ideia de que, por conta de ter uma apólice de seguro, se tiver um acidente ou se tiver alguma situação de saúde, a seguradora deve cobrir no momento, no nosso tempo, né? Vou usar esse termo, no nosso tempo, solicitamos e a seguradora responde. Será que é isso que as seguradoras devem fazer? Ou nós, muitas das vezes, não lemos a documentação toda que a seguradora passa? Existe um processo, existe um tempo para que a seguradora responda a essas solicitações? Esse é um ponto muito bom. Sim. Quando há um sinistro Ok? da aviação, um acidente, né? Sim, A sim. pessoa tem um seguro automóvel. Pode ser de responsabilidade civil ou danos próprios, independentemente das coberturas que vá contratar. Primeiro, o tempo de resposta é algo que não está definido em lei. Sim, Não é? Varia de seguradora para seguradora. Varia da capacidade humana que cada um tem. A capacidade que eu tenho de resolver um sinistro pode não ser igual à do meu colega. Então é normal que haja essa amorosidade. Segundo, olhar para que seguradora confiar. Nós temos, assim como qualquer outro tipo de empresa, qualquer outro setor, temos empresas que são mais eficientes do que outras. certo. Então é olhar dentro de várias seguradoras que existem, qual é a melhor? Quando vamos definir que melhor seguradora é, nós vamos olhar para o nível de solvência, vamos olhar para o tempo de resposta. Existem relatórios que são publicados pela entidade reguladora ou trimestralmente. Tá, isso fica disponível em site. Podes Certo. colocar qual é a seguradora que teve mais sinistros, qual é a que pagou mais, qual é a que teve mais reclamações, qual é a que teve menos. Uma série de informações. Então, primeiro, olhar que seguradora confiar. Qual delas vai me dar a resposta no meu tempo? Qual é o meu tempo? Se Ok. eu tiver esse problema, como é que eu gostaria que fosse resolvido e em que tempo? Antes de contratar, porque é um contrato de boa fé. Eu estou a dizer que se acontecer alguma coisa, eu vou custear estas despesas Certo. ou o que for, neste montante. E tu podes perguntar quanto tempo vocês levam, em média, para essa resolução de um sinistro. Pode ser de X a X, não é? Mas ó, vejamos, cada acidente é um acidente. Certo. E os acidentes têm que ser olhados com rigor. Uhum. Existem peritos. Porque tu vais dizer-me que ocorreu um acidente no sítio X, a hora e tal, e estes foram os danos. A nível de seguros, ainda existe muita fraude. Uma das coisas que leva algumas seguradoras a ter um tempo moroso, né, de respostas é ter atenção às fraudes. E por norma, a nível de fraudes, os clientes que têm mais pressa normalmente são os mais fraudulentos. Sabe? Ok. São os mais fraudulentos. E se tu vais precisar ter o teu carro agora resolvido e sabes que o teu tempo é curto, existem coberturas que são facultativas. As pessoas podem contratar se quiserem ou não. Mas tu podes, naquele período de tempo, ter uma viatura de substituição. Uhum. Para o carro estar pronto, as seguradoras, algumas até têm, outras não, mas isso depende do mecânico. Eu não sei quanto tempo o mecânico vai precisar para reparar a sua A sua viatura. viatura. Eu não sei se aquela peça está disponível no mercado e nós já conhecemos o mercado que nós temos. Uhum. Então, é um processo. Se for a chaparia ou o que for, um dano leve, Leve. mas quantos carros estão naquela oficina? Ou eu, enquanto profissional, quantos processos de seguro eu recebi hoje? Acidentes de viação,
ainda estão no top 3 das maiores causas de morte do nosso país. Então, existem acidentes todos os dias e estamos a falar de urgências. Há acidentes que têm vidas em risco. Eu, se for um profissional, recebi hoje 50 processos. O João não vai ficar sem o carro hoje, mas eu tenho a Maria, que teve um acidente de viação e, além de perder o carro, está entre a vida e a morte. Eu tenho que encaminhar rapidamente ela para uma unidade hospitalar, tenho que ver a ambulância, tenho que ver isto, tenho que ver aquilo. Esse tem o carro. Todos os acidentes, todos os clientes são prioritários, mas estamos a falar de pessoas que Exatamente. podem ter um volume de processos, ainda que tenham uma equipa grande a trabalhar, os números ainda são muito altos. E vêm os prestadores. Tempo de resposta para termos então esse problema resolvido, porque neste processo todo a seguradora tem um papel principal, que é pagar. Certo. Vai reportar o seu sinistro, faça fotografias, escreva tudo como deve ser. Se possível, passe já numa oficina para ter já uma fatura, né? Eu preciso saber qual vai ser o montante para a reparação, porque o papel da seguradora nestes casos é só pagar a oficina e nada mais. Se já está pago e a oficina está a levar um mês para entregar-te o carro, eu fiz a minha parte. E aí surge uma outra questão, Dovânia. As seguradoras já têm convênios com determinadas oficinas ou as próprias seguradoras têm as suas oficinas ou o cidadão, ou o utente, no caso, tem a possibilidade de trazer uma fatura de... Por exemplo, nós temos os nossos próprios mecânicos, né? Aquelas pessoas que cuidam dos nossos carros, já conhecem o nosso carro de cima para baixo, assim posso dizer. E muitas das vezes é a essas pessoas que nós confiamos. Nesses casos, em caso de sinistro, nós podemos levar uma fatura do nosso mecânico pessoal ou obrigatoriamente o utente deve simplesmente ir para as oficinas com quem as seguradoras têm convênio. Isto varia de seguradora para seguradora. É normal e é aceito que o cliente tenha o seu prestador, a sua oficina preferencial. Ok? Isto é válido, mas temos muitas seguradoras no mercado. Em todas que já trabalhei não existe essa obrigatoriedade, mas podem mudar por alguma situação. Existem seguradoras com oficinas próprias também, assim como seguradoras com clínicas próprias. Mas existem outras que têm só prestadores, então é variável. E agora eu vou me meter no lado da seguradora e sair do lado do utente. Nesses casos também há a possibilidade de ter fraude, certo? Por exemplo, o utente, se vai para o seu mecânico, pode passar uma fatura muito acima daquilo que realmente precisa para a reparação. E nesses casos, como é que a seguradora articula ou estuda esses riscos? Primeiro é que a seguradora tem sempre uma equipa específica de sinistro e peritos, não é? Sim, sim. E tu tens um capital seguro, né, que é um plafond anual para reparações. Imaginemos, se a seguradora vai reparar o meu próprio carro, se não for um carro de terceiro, até um percentual de X, eu posso preferir pagar na totalidade a reparação do carro. Aliás, eu posso, dado um percentual, né, imaginemos, vamos considerar 70%. Certo. Se a reparação do meu carro for superior a 70%, eu posso pagar na totalidade do capital seguro. Imaginemos, quanto é que vale o teu carro? O teu carro vale 10 milhões de kwanzas. A reparação do carro são 7 milhões de kwanzas. Vamos fazer o pagamento do montante total e dá-nos a sua viatura. Ok. Em casos de fraude, há pessoas que não aceitam, porque existe uma depreciação. Imaginemos, contratou o seguro há 3 anos atrás e hoje decide fazer essa ação fraudulenta. A sua viatura já depreciou, já não vale 10 milhões. Certo. Ela vai diminuir no primeiro ano 20%, depois 30%, depois 35%, 45%, e aí vai depreciando, como qualquer outro tipo de objeto. Ainda tens uma franquia a pagar, que é o percentual que fica para a responsabilidade do segurado. Nesse caso, imaginemos, do total do capital seguro, que eram 10 milhões,
já houve aqui uma depreciação, o carro já não vale 10 milhões, Milhões. ainda vamos tirar o valor da franquia. Imaginemos, olha, vai receber 7. E o nosso mercado não está, aliás, está a oscilar muito. Quem comprou 1,10 a 3 milhões, há 3 anos atrás ou anos atrás. 4, hoje Hoje já pode não comprar consegue. 10. Não consegue. Mas para estas questões de fraude ainda tem outro ponto. Assim como qualquer um tipo de conta, outro tipo de reparação, é normal que vá ao mercado e antes de comprar uma caixa, vá ver o preço no mercado, na loja A, na loja B, na loja C. Então, há seguradoras que exigem pelo menos a apresentação de 3 propostas diferentes. Ok. E vamos analisar se a reparação na sua oficina, que é preferencial, são 7 milhões, temos 2 oficinas, uma que está a cobrar 1 milhão, outra está a cobrar 500, alguma coisa está acontecendo nessa de 7 milhões. Que reparação é essa? Né? Quando tu lidas diariamente com esses acidentes, já sabes quanto é que custa pintar um carro. Está ligado? Vamos pintar com que tipo de tinta? O que é que está a acontecer? É. Então, são feitas investigações. Para esses casos, a resposta pode ser morosa, porque os peritos vão ter que entrar em ação e saber o que é que está a acontecer. E essas ações fraudulentas são resolvidas em fórum próprio, isso é crime. Ok. Então, Dovânia, na prática existe uma diferença entre ter um seguro e estar bem protegido? sim, às vezes nós temos um seguro e não estamos bem protegidos. Eu posso ter um seguro só com coberturas de base. Eu posso ter um seguro, como referenciei há pouco tempo, em que eu sei que as despesas da minha viatura vão ser pagas, mas eu posso não ter uma cobertura com uma viatura de substituição, que é importante. Então, eu tenho que estar bem seguro. Eu tenho que ter a certeza que se acontecer alguma coisa com este objeto, pronto, o que eu tiver a proteger, em caso de A, B ou C, dentro de todas as probabilidades, como é que pode me proteger? Eu confiei numa seguradora certa, eu tenho um bom gestor, eu realmente conheço os benefícios dessa apólice. Esta seguradora, qual é o índice de reclamação que ele tem? É bom, é mau, é quantas estrelas? Essa seguradora tem dinheiro para indenizar caso alguma coisa aconteça? É. Porque pode não ter, pode ser uma seguradora, mas uma seguradora que não tem liquidez. Então, a robustez financeira da seguradora conta muito. Eu tenho que saber que se eu confiei a minha casa a uma seguradora, esta seguradora, num estalar de dedos, realmente pode comprar outra casa ou, em pouco tempo, eu ter o dinheiro na minha conta para eu mesma fazer a reposição do bem. Boa. É graças a Deus por vocês que nós existimos. Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do Caso Podcast a conversar com Dovânia Godinho, ela que é especialista em seguros. Dovânia, existem seguros próprios para famílias? E existe algum que aconselhava ou aconselha as famílias a aderirem? Sim, existem vários seguros para as famílias. Depende do que cada família quer proteger. Ok. Tendo em conta o nosso mercado, eu não consigo dizer só um, eu posso dizer pelo menos 3. Ok, Né? vamos lá dar 3. Primeiro, seguro de saúde. Aqui em Angola, a saúde ainda é um tema delicado. Saúde ainda é um luxo. Ter um atendimento de qualidade é um luxo. Nós temos uma realidade em que, se passarmos algumas unidades hospitalares públicas, nós temos inúmeras pessoas a dormir no outro lado da estrada, a serem mal atendidas, ou o próprio hospital não ter meios financeiros para dar resposta às inúmeras pessoas que precisam de cuidados médicos todos os dias. Então, ter a assistência numa clínica de qualidade e com melhores profissionais, vamos dizer, né? Não estou a dizer que um profissional de uma clínica privada é melhor do que uma clínica pública, não, até porque a maior parte das vezes os mesmos trabalham nas duas entidades, quer pública ou privada. Mas uma verdade é que um atendimento numa clínica privada de top é diferente. Todo mundo quer estar confortável, principalmente num momento delicado. Então, ponto número 1, nosso maior patrimônio, a nossa saúde.
Há pessoas que dizem, eu não vou contratar seguro, eu nem tenho nada. Tens a tua vida. Eu já pensei assim. É normal, mas tens a tua vida. Então, olha a tua vida como teu patrimônio principal. É a coisa mais cara que nós podemos ter, é a nossa vida. O nosso corpo, a nossa saúde. É a coisa mais cara que cada um. E todo mundo tem esse tesouro. Então, proteger a saúde. E é para complementar, é proteger a vida, é um seguro de vida. Fazer um seguro de vida. É muito comum, eu digo quase sempre, estou sempre quase sempre o mesmo exemplo para que as pessoas realmente percebam a necessidade de fazer um seguro de vida. Primeiro, quando há um falecimento, nós, angolanos, a primeira coisa que se faz é reunir as famílias, pedir contribuição. Vamos pedir contribuição nos familiares, nos vizinhos, nos colegas de trabalho, a própria empresa, às vezes tem que pagar a... Alguma coisa. E nem todo mundo tem dinheiro todos os dias. E quem não dá é mal visto. É mal visto. Outras pessoas têm que contribuir com outras atividades. Nós, angolanos, gostamos de comer nos óbitos. O mofete é o clássico. Então, a pessoa já está num momento de dor. Pode já não ter dinheiro e ainda quase que tem que organizar uma festa, né? É dispendioso. Nós estamos a falar de dinheiro e temos que ter realmente os pés bem assentes no chão. Funeral, do seu ponto de vista, quanto é que gasta para fazer um funeral? Um funeral. E não é só um dia, que são 3 ou mais, né? Vamos considerar por volta de, contabilizando a caixa e tudo mais, acho que entre 1 milhão, 1,5 milhão, ou 2 nesse intervalo. Se morrer um familiar seu, ou vou dizer, já fez alguma contribuição para um óbito? Já. Qual foi o montante mínimo ou máximo que já contribuiu? Acho que foi por volta de 50 mil kwanzas. 50 mil kwanzas, eu consigo fazer muita coisa com 50 mil kwanzas agora. E faz falta, a mim, 50 mil kwanzas fazer falta no meu orçamento mensal. Por que não, com 50 mil kwanzas, por exemplo, quantos familiares muito próximo tem? Muitos. Tem um seguro de funeral, um seguro de vida, até, que o prémio, pagar o prémio, quando falamos do prémio, o prémio é o valor que paga pelo seguro. Anualmente paga 5 mil kwanzas. Podia pagar seguro para 10 pessoas e está a fazer um pagamento anual. E a seguradora cobre todo o funeral? Não. Com esses 5 mil mensais? Em caso de morte de alguma dessas pessoas, a seguradora pode lhe reembolsar até 1.500.000 kwanzas. Não é mais fácil ter uma apólice de funeral de 5 mil kwanzas ao ano, ter problema resolvido, 5 mil kwanzas no óbito contribuir, olha mal para ti, só 5 mil. Mas se fizer o seguro para os seus familiares e investir 5 mil kwanzas para cada um em caso de falecimento, eu já sei que esse ano, se acontecer alguma coisa, é porque as pessoas morrem. Sim. Né? É um assunto delicado, as pessoas não gostam de acreditar, mas todos os dias morre alguém. Temos é que dar graças a Deus por nós estarmos aqui. Hoje acordamos, há quem dormiu e infelizmente não acordou. Então, 5 mil kwanzas. Se acontecer alguma coisa, eu já não tenho que procurar 50 mil kwanzas que podiam estar previstos para um pagamento de outras despesas, ter que contribuir no funeral. E que às vezes 50 mil kwanzas também não é muito, porque já disse, pode ser 1 milhão ou mais, né? Dependendo do número de pessoas que vão àquele óbito. Certo. 5 mil kwanzas. Se alguém falecer, tem 1.500.000 para cobrir. Faça isso para todos os familiares. Primeiro, para não ter despesas súbitas. Né? Outra coisa que é importante, a casa. Temos a nossa saúde. Em caso de falecimento, podemos ter isso. E dê um exemplo de um seguro econômico. Não estou aqui a dizer que o seguro de funeral ou de vida só cobre 1.500.000. Pode cobrir o montante que tu quiseres. Eu posso dizer, olha, eu vou fazer um seguro de vida e em caso de falecimento eu quero que A, B, C e D sejam compensados com esse montante. É comum, e nós aprendemos, né? Eu procuro sempre que possível tentar desconstruir isso, porque eu particularmente não faço isso. Tem filho, temos que comprar já um terreno, temos que construir uma casa para deixar para os nossos filhos, né? Aqui em Angola, comprar terreno já não tem... Comprar um terreno no Taladão é caro, na cidade, tampouco na ilha, nós não conseguimos. Vamos comprar terrenos bem distantes, onde ninguém quer viver, nem eu quero, e onde às vezes nossos pais deixaram as nossas casas de herança.
A verdade é que quase nenhum jovem, na nossa faixa etária quase já ninguém quer. Os que estão a vir Pior ainda. nem querem viver aqui também, querem ir para outro sítio. Só me perguntaram, seu pai lhe deixou uma vivenda em Cacoaco e o seu primo que o pai deixou um apartamento em Portugal, não tem um... Quem está em vantagem nesse momento? Né? Ou o que for, isso é só a título de exemplo, né? Sim. Mas é uma realidade que quase todo mundo vive. Né? Então, é olhar como é que eu vou investir esse dinheiro. O que é que todo mundo faz? As pessoas apertam o cinto. Estou a construir. Construir uma casa é uma coisa muito cara. Eu estudei arquitetura, eu sei que é construir uma casa de fundação com os salários que nós estamos num país que o salário mínimo é o que É é. o que é. Como é que vais conseguir pagar todas as despesas ainda a construir? Resultado, vamos apertar os cintos. Porque temos que construir uma casa. E se vai construir essa casa, tem que ter o seguro para aquela casa. Porque em caso de incêndio, em caso de alguma outra coisa, tem que ter o seguro. Porque senão vamos passar a vida inteira com o cinto apertado. Ou, se eu não pensar desta maneira, ao invés de eu construir agora uma casa e passar a maior parte do meu tempo só a trabalhar para a construção da minha casa por causa dos meus filhos, para que amanhã, caso eu faleça, eles não fiquem sem um teto, por que eu não faço um seguro de vida? Eu dizer assim, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou uma seguradora, eu vou ver, vou olhar bem para o perfil da seguradora e pronto. Quantos filhos tenho? 7. Eu quero deixar 100 milhões de kwanzas, 500 milhões de kwanzas para cada um em caso de morte. Quanto é que eu tenho que pagar a vocês? Tenho que pagar X, pronto. Pago isso e se eu falecer. É. Não é uma casa, mas resolve. Uhum. E, Dovânia, nesses casos, por exemplo, voltando àquele ponto da morosidade, né, e falou que algumas seguradoras respondem atempadamente, nessas questões de seguro de vida, em caso de óbito, nós sabemos que os óbitos não levam muito tempo, por regra. Né? Se faleceu hoje, no máximo em 3 dias é o enterro. E nesses casos, se por exemplo a família contribui e paga pelo funeral, há a possibilidade de depois a seguradora ressarcir esse valor? Se contratar uma boa seguradora, em 24 horas, tem que informar o que aconteceu, em 24 horas tem o dinheiro na sua conta. Ok. Então, daí reforço, olhar bem para que a seguradora confiar, qual é o tempo de resposta. Então, acho que em 24 horas, a não ser aquelas primeiras coisas, as pessoas também ainda estão a organizar-se e tal, tens o dinheiro na conta. 24, 48 horas no máximo, o dinheiro tem que estar na conta, porque é uma despesa imediata. Mas, claro, para as seguradoras que não conseguem ter esse tempo de resposta, podem sempre Ressarcir o ressarcir, valor. sim. Ok. E lembra de alguma situação em que o seguro mudou completamente a vida de alguém? Vamos deixar de parte a sua. Já tem esse exemplo. Fora o seu exemplo, existe alguma situação real que lembra que se deparou em que o seguro realmente mudou a vida de alguém ou salvou a vida de alguém? Sim, de uma prima. Ok. Ela, na altura, tinha acabado de ser mãe. E no regresso do trabalho para casa, ela sofre um acidente. Ela foi atropelada. Eu, por acaso, apercebi-me, mas eu tenho uma rotina muito acelerada. Às vezes só por ligações, como é que está fulano, como é que está. E fui informada, acho que 2 ou 3 dias depois do acidente. Ela estava numa instituição pública a ser atendida. A mãe é enfermeira, estava a dar acompanhamento, então todo mundo fica mais descansado. A mãe dela tem enfermeira, tipo, eu não entendo nada do que eu vou, só tenho que visitar. E no dia em que vou visitar, acho que já passavam 7 dias, fui visitar e encontrei ela num estado muito debilitado. E perguntei exatamente o que é que tinha acontecido. E disseram que ela estava a sair do serviço para ir para casa. Disse, ok, isso é um acidente de trabalho. Onde é que ela trabalha? Sítio X. Fui lá falar com a dona da empresa. Perguntei se havia algum seguro de acidentes de trabalho. E ela disse que sim. Mas, só para ter noção, empresas também contratam e nem sabem o que estão a contratar. Seguro de acidentes de trabalho é obrigatório por lei. Então, muitas empresas só contratam porque não querem ser multados em caso de algum tipo de fiscalização. Ok. Mas não, dá uma apólice, porque eu vou até a essa seguradora reclamar este sinistro. E ela, não faças isso, pode me trazer problemas. Não tem problema nenhum. Este serviço já está pago, não vais pagar nada adicional. É o momento de tu te beneficiares daquilo que tu sempre pagaste. Né?
E a minha prima tem que fazer os pagamentos, porque ela é contabilista. Dá uma pólice. Eu só preciso, fui da seguradora, até nem fui à seguradora, hoje também as coisas estão muito mais aceleradas, a maior parte das seguradoras tem isso, e esta tinha. Fui ao site, baixei a participação de sinistro, preenchi, pedi que ela assinasse e carimbasse, porque a entidade patronal é que tem que Carimbar e carimbar e assinar. Pedi que ela carimbasse e assinasse, e eu mesma ia resolver o problema. Liguei, aquilo foi num sábado, a seguradora estava fechada, mas eu liguei para o cliente deles e disse que era um assunto importante de vida ou morte. Veio, passado menos de uma hora, veio um profissional para abrir a agência, dar tratamento e me passar-me uma guia. Eu consegui tirar a minha prima do Maria Pia para a ilha, que é a clínica da Indiama. Indiama. Então, do Maria Pia, eu na altura, isso já passam, acho que uns 7, 8 anos, se não 10 anos que isso já aconteceu. Então, eu era muito mais nova. Isso é um problema de adultos, né? Sabe, minha prima também era mais velha, casada, mãe enfermeira, e estava todo mundo, está a no assunto de adulto, ela está nesse estado. Como é que vai extrair aqui do Maria Pia para aquela clínica? Quem vai pagar? O seguro vai pagar, mas o seguro não paga, mas o seguro paga. Eu trabalho com isso todos os dias, e se o seguro não pagar, eu vou reclamar até o fim, deixa-me só fazer isso. Não pode, deixa, não. Pá, e assim, se acontecer alguma coisa, eu me responsabilizo. Sim. Lá saímos, o Maria Pia é um hospital terminal. Se tu sais, tu já não Não voltas. voltas. É. E eu lembro que na altura o responsável do hospital desceu, quando eu fui porque todo mundo estava contra. Ela não tinha que sair daquele hospital para o outro, a não ser que tinha que ser realmente uma clínica melhor e ir para cuidados de qualidade, né? Ou assim dizer. E ele desceu, falou comigo, olhou para ela, ela tinha fraturado a costela tinha perfurado o pulmão. Meu Deus. Ele deixou e viu que as coisas não estavam bem feitas, deu um jeito, mas tem certeza que extrair ela daqui? Pá, se ela sair, ela não pode voltar. Eu me responsabilizo. Passou um termo de responsabilidade e estava todo mundo com o coração na mão, incluindo eu. Mas será que eu que estou errada? E eu dei conta que nem a minha família sabia o que é seguro. Mas, mãe, eu trabalho com isso. Mas tu também, esses vossos papéis. É complicado, as pessoas realmente não entendem. Se acontecer alguma coisa, pronto, eu vou me responsabilizar. Passamos o termos, a clínica mandou a ambulância, tinham lá os profissionais dentro, levaram ela, foi logo para a UTI, foi super bem tratada e só depois, acho que quase 24 horas que ela sofreu uma cirurgia depois, é que ela despertou. Ela disse, o que é que aconteceu comigo? Disse, olha, o tempo todo que ela estava na outra unidade hospitalar, ela falava, ela conversava, mas ela não estava lúcida, né? Ela preocupada, minha bebê, o que é que aconteceu? Ela saía de casa, né, do trabalho para casa e sofreu aquele acidente. Acidente de trabalho cortou o percurso de casa para o trabalho, trabalho para casa. Fica coberto por uma pólice de acidentes de trabalho e é obrigatório. Todas as empresas aqui em Angola são obrigadas a ter, nacionais ou não, são obrigadas a ter. Então, e diferente dos outros seguros, tu não tens um plafond. Se fosse um seguro de saúde, estando numa UTI, numa unidade como aquela ou qualquer outra, é um serviço caro. Exatamente. Estamos a falar a pagamentos acima de 1 milhão de kwanzas ao dia. Um seguro de saúde, a dada altura, pode estourar o capital seguro e Exatamente. ter exceto a dar continuidade. Um acidente de trabalho, não. É o tempo que for necessário até tu estares em condições de voltar às tuas atividades laborais. E se tu não voltares, tu podes passar a ser pensionista. Ok. Tu vais receber aquele salário até a morte. E se tu morreres naquele evento, os teus dependentes têm direito àquela pensão. Calma aí, vamos clarificar isso. Em caso de acidente de trabalho, ou seja, acidente durante o percurso ao trabalho ou na volta do trabalho para casa, A em rotina habitual. na rotina habitual, certo? Caso o utente venha a perder A vida. a vida não, perder a possibilidade de voltar a trabalhar, né? Sim. Durante todo o período que tiver em vida, ele continua a receber o mesmo salário que recebia. Sim, A seguradora é que cobre ou a empresa? a seguradora.
Ainda que a empresa depois fecha, ele passa a ser o pensionista da seguradora. Isto é algo vitalício. As incapacidades definitivas ou temporárias, é a seguradora que é responsável em fazer o pagamento dos ordenados. Então, Ok. vai fazer um contrato de acidentes de trabalho, perdão, deve enviar com regularidade as folhas salariais. Ok. Passei o controle de quem são os funcionários, qual é o ordenado que cada um deles tem, quais são os subsídios fixos, quais são as variáveis. Não contam horas extras ou bonificações extras, não, mas aquelas bonificações como subsídio de férias, subsídio de Natal, estão garantidas. Ok. Não é? Nós, Então, nós olhamos para os seguros, creio eu que não nessa perspectiva, nessa dimensão. Olhamos como algo que vem mais para tirar alguma uma coisa do coisa. nosso bolso. Não. Investir. O seguro de acidentes de trabalho é um dos meus seguros favoritos. Acho que é o seguro mais completo, né? Porque ele, pronto, tem um caráter. E daí a razão de ser mesmo obrigatório. Imaginemos, se eu trabalho consigo, sou funcionária, e caio da escada e pronto, fico tetraplégica. A minha família vai vir destruir a tua empresa amanhã. Nós angolanos fazemos Sim. isso. Então, por que não? Pá, já aconteceu isso, fica nessas condições. E os dependentes também. Eu trabalho, sou alpinista, trabalho com eletricidade, o que for. E perco a vida ou perco um dedo, eu estou com uma incapacidade. Eu não consigo mais exercer a minha função. Então, acabo por estar inválido. Né? Certo. Eu tenho que estar em casa e se a empresa não tiver qualquer uma outra área que seja possível enquadrar-me dentro das capacidades que eu agora apresento, eu vou ter que estar em casa e os meus filhos precisam comer. Agora, eu não vou ficar sem o meu braço, que fui trabalhar para si, e a minha família toda. Ou eu também tenho que ter aqui algum atrito com a entidade patronal. Tem as coisas de trabalho, tens essa transferência do risco. Em caso de ter esse problema, tu tens alguém que vai resolver e não a empresa pode continuar. Um acidente de trabalho, pronto, caí, parti a perna, vou estar hospitalizada há um mês. E só temos aqui, por exemplo, um editor. A É. empresa não pode parar, temos que contratar outro. E o nosso budget pode não chegar para pagar dois, nós estamos habituados a pagar só um. Então, A seguradora. alguém, durante um X tempo, alguém vai ter que pagar. Ok. E, E e aí surge uma outra questão, Dovânia, que acho que poderá levar até o pessoal que nos acompanha agora, para aqueles que têm um meio de transporte que é específico para o trabalho, pararem de pagar o seguro contra todos os riscos. Em caso de um acidente no percurso normal, de casa para o trabalho, com o seu carro próprio, por exemplo, em caso de acidente, o seguro de acidente de trabalhos pode cobrir? depende do tipo de acidente. Isto, Ok. isto, isto isto é uma dúvida que gera, às vezes, algum. Cada um tem a sua função. Temos aqui um seguro de acidentes de trabalho e temos um seguro automóvel. O que é que tem que prevalecer? Primeiro, que tipo de danos temos nesse sinistro, no caso? Da viatura ou a nível Da viatura. da viatura? A viatura é o seguro automóvel. Automóvel. Sim. Ok. O seguro contra acidentes de trabalho, nesse caso, não cobre. Não, porque é só para as pessoas, não é para Ok. danos materiais. Oh, ok. Então, o carro tem o seu seguro, é o seguro automóvel. Agora, se houverem lesões corporais, se for um seguro obrigatório, só o seguro da responsabilidade civil, que é pagamento de despesas, né, que nós podemos causar a terceiros, né? O seguro de responsabilidade civil, se eu tenho um acidente onde causei dano na viatura do outro, a minha também ficou danificada, a seguradora só vai pagar a viatura do outro e não a sua. É ali quando começam a dizer que o seguro não paga. Se for com danos próprios, vai pagar a reparação da outra, até o capital limite, da sua também. E ainda tem, caso contrate, as despesas do ocupante. As despesas do ocupante, isso para quê? Imaginemos, se nós sairmos agora no meu carro e se o meu seguro for só de responsabilidade civil, pronto, bati no carro de alguém, tivemos lesões corporais, o meu carro também teve algum dano. O que é que esse seguro vai pagar? Vai pagar as despesas de reparação da outra viatura. A minha não, porque a responsabilidade civil é só para terceiros.
A responsabilidade civil, além de despesas materiais, prevê também o pagamento de lesões corporais. Então, se eu atropelei alguém, se a pessoa da outra viatura também teve lesões corporais, eu tive e tu também tiveste, a seguradora vai pagar a outra viatura, a pessoa que atropelei, a pessoa que estava dentro daquele carro que teve lesões corporais, as suas lesões corporais, porque é um terceiro, e as minhas lesões corporais não. Ok. Se o meu filho estiver no carro também não vai cobrir. Se for a minha mãe ou a minha irmã também não. Então eu tenho que ter uma cobertura de despesas de ocupantes. E se tiver, do exemplo que deu-me aqui, estou aí para o trabalho, se eu tenho só um seguro de responsabilidade civil, vai pagar as despesas de reparação da outra viatura, e as minhas lesões corporais não ficam garantidas por esse seguro automóvel, mas vai ficar garantidas pelo acidente de trabalho. Então Ok. posso aqui despoletar os dois Oh, seguros. ok. Mas os danos à viatura. Só com o seguro automóvel. Ok. Da reparação da minha, se eu tiver uma cobertura com danos próprios. Danos próprios. Sim. Bem percebido. Então, pessoal, acreditamos que muito vocês estão a aprender hoje com a nossa especialista em seguros, Dovânia Godinho. Para quem ainda não subscreveu, subscreva o canal, curta, partilha, deixe o seu comentário, partilhe, deixe o seu comentário. Nós vamos continuar aqui a aprender bastante hoje com a Dovânia. Dovânia, além de profissional, com certeza que é um ser humano e tem emoções. Eh, o que mais te toca emocionalmente quando lidas com clientes? Hum, é ajudar as pessoas a protegerem os seus patrimónios. Uhum. Acho que é um toque muito normal. Se comprar agora, se tiver com o seu iPhone sem a capa, a maior parte das pessoas vai olhar e vai dizer: o teu iPhone é tão bonito, por que é que não colocas uma capa? Né? Ah, Então, uau, compraste esse carro, mas já fizeste seguro. yeah. Então acabo de ser um bocadinho chata com as pessoas: já fizeste seguro? Só para fazer seguro obrigatório. O quê? Ah, Então, é ajudar as pessoas realmente a protegerem. Ai, vou ter um bebê. E o teu filho já tem seguro de saúde. E se acontecer alguma coisa? Então, mesmo com os clientes, é ter o cuidado de lhes fazer perceber dos riscos que eles estão expostos. Então, todos nós estamos expostos a diversos riscos. Sim. Mas uns podem saber o que vai acontecer ou não. A diferença é que se tivéssemos se for a título de exemplo, se tiver a falar sobre hum, esqueci agora o termo. Mas se for, por exemplo, a falar sobre meteorologia, Uhum. né? Eu sei que vai sair de casa agora. Eu sei que vai chover. Você toma, leva uma sombrinha. Uhum. Mas tu podes não saber. Sim, E essa é a diferença entre eu e o cliente. Eu sei que o cliente vai precisar de uma sombrinha. Onde, quando. E eu posso te ajudar a colocar a sombrinha exatamente no que tu queres proteger. certo. Dovânia, agora eu vou tentar fazer uma ligação entre a vida pessoal, perdão, e a vida profissional. Disse no início que é cristã, que acredita em Deus, e como cristãos nós acreditamos que cada um de nós está na Terra com um propósito, com uma missão. Será que hoje já olha para a sua área como é que eu posso dizer, a sua área profissional, a área de seguros, como parte da sua missão de vida? Sim, Ok? acredito que sim. Eu comentei isso com alguém ontem. Uhum. Há tempos eu fui a uma das agências onde trabalho. Por mero acaso, eu tinha que passar por uma reunião, cheguei um bocadinho cedo demais. Pá, deixa-me abrir o computador, vou sentar aqui nessa agência para trabalhar. E a sala estava ocupada e eu sentei-me no frente, no balcão, Bom, não é? Mas eu não fui para atender as pessoas que lá iam. Só sentei para abrir o meu computador rápido, fazer um tempo, tomar um café subir para a e ir para a minha reunião. reunião. Mas eu sentei e o engraçado foi, eu, antes dos seguros e durante os seguros também, eu também joguei voleibol. Ok? E às vezes os processos seguros, encaminhar as pessoas nos devidos passos, varia de profissional para profissional. Né? Cada um vai ter aquele cuidado, aquela atenção com o seu cliente. E eu sabia que há tempos eu tinha perdido uma colega de time. Né? Uhum. E naquele dia, calha que eu sento, e eu estava assim no computador, e veio um senhor e sentou à minha frente.
E olhei para ele, olha, tenho aqui esse processo, queria saber, eu já fui para ali, para o banco, mas pediram para vir para aqui. E eu disse, pai, meu Deus, sabe quando tu não foste para atender ninguém? Só que deixa-me ver o processo. Eu abro o processo, eu vejo a nota de falecimento, era da minha ex-colega. Disse, Meu Deus. e o Toca nas processo, emoções. não, e o processo estava a ser mal direcionado, na verdade. Eu disse, "Pá, não, é que a pessoa que estava a tratar, porque também tratava-se de um seguro de vida, Uhum. não estava a seguir o padrão certo e eu não sei por que razão não estava a ser bem direcionada a pessoa também. Eu disse, pá, a fulana já morreu há X tempo, ela não tinha um seguro aqui conosco. E orientei melhor aquela pessoa. Pá, isso funciona assim. Ele ficou bem esclarecido e pronto, eu também nunca mais o vi, não conhecia a pessoa, mas sei que é familiar dessa minha ex-colega. E eu fiquei com aquela sensação, acho que foi Deus que me mandou vir para aqui. É, É. E exatamente. então, às vezes existe isso. Existe não só de pessoas que conheço, mas depende, há inúmeras situações. Os seguros, tu medes o potencial da seguradora ou de qualquer profissional exatamente quando tu precisas. Chega que no momento sinistro é no momento em que todo mundo está a precisar. Certo. Então, há que ser profissional, mas tem que ser humana também. Eu tenho que ser humana o suficiente para perceber que se eu levar tempo, né, ficar a teclar uma, duas, se eu levar tempo, se eu preferir ainda almoçar e ao invés de ficar só na minha 1 hora de almoço, esticar um pouco mais, é o tempo que eu tenho aqui para o banco para ou enviar um mail para despoletar o pagamento da A, B, C ou D, porque aquela pessoa precisa levantar a viatura hoje e ficar sem carro. É chato. Certo. Então, as pessoas têm que ser profissionais e humanas também. Humanas também. Então, eu procuro resolver o problema das pessoas o mais rápido possível. Tá vendo? Ok. Quero um seguro de viagem e nós angolanos temos um problema, não é? Se a empresa abre às 8, só começa a atender mesmo às 8. Às vezes a pessoa está lá dentro, mas não são 8 Ou horas. às 8h30. Ainda estão ali e tal. A preocupação de ter que chegar cedo no trabalho, porque alguém realmente pode estar a precisar de ti hoje. Eu já várias vezes, eu já fui ao trabalho e mesmo antes do meu horário, eu já tinha alguém lá à espera. Porque essa pessoa vai para uma embaixada, daqui a pouco pode perder a entrevista. Meu Deus, está-me a faltar o seguro de viagem. Vai, entra. Mas só abre às 8. Sei que só abre às 8, mas vamos atender-te Vamos agora. resolver. Vai. É. Ninguém quer perder uma viagem ou perder a possibilidade de tratar um visto agora. Ninguém quer perder uma entrevista na embaixada. Então, facilita a vida da pessoa, faz agora, vai. Então, essas sensibilidades, sim, eu tenho com clientes e tenho, acho que com quase todo mundo. Podemos considerar que esses valores pessoais da Dovânia influenciam de certa forma no seu trabalho. Sim. É. E infelizmente tudo que é bom dura pouco e essa conversa está muito boa, mas nós temos mais duas questões aqui para a Dovânia. Que conselho darias para alguém que está a começar agora a jornada profissional? E se calhar na sua resposta poderá primeiro responder no geral e depois especificamente para quem está a começar no ramo dos seguros. Consistência, né? Estudar. Seguros não se aprende também do dia para a noite e são muitos ramos, são muitos papéis. Estudar, olhar mais do que um emprego é olhar com olhos de ver, é perceber qual é o papel do seguro na vida das pessoas, qual é o seu papel enquanto profissional de seguros e dedicação. Muita dedicação, consistência, estudar todos os dias, estar atento também ao mercado, o que é que os outros estão a fazer. Eu sou muito competitiva, então eu sei que onde estou a trabalhar, independentemente do sítio onde estou a trabalhar, enquanto profissional, o sucesso da minha empresa também depende de mim. Todo mundo gosta de contratar pessoas eficientes. Então, se eu sou comercial, ninguém vai vender, tipo, nenhuma outra seguradora vai ter que vender mais do que a minha. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Pô, nenhuma outra seguradora, nenhuma outra agência. Não, tem que estar. Então, enquanto profissional, isto é bom. O trabalho deixa de ser assim tão chato. Ao acordar, e porque ninguém está motivado todos os dias, eu nunca estou motivada
para ir trabalhar. Eu também gosto de dormir. Então eu já tenho uma outra coisa. Eu tenho que ir rápido, porque até as empresas, as agências ou as outras seguradoras que não abrem às 8, as pessoas vão saber que a minha às 7h30 está aberta. Não. Tá vendo? Tem que ter um diferencial dos outros. Tem que ter. Antes de vir para aqui, aliás, eu estava aqui sentada, mandaram uma mensagem com que então roubaste o meu cliente. Hoje é sábado, não trabalho sábado, mas ando com o meu portátil. Sim. Dovânia, preciso de um seguro. Ok, vou abrir o computador e vou fazer. Vou fazer. Faz o pagamento. Mas o pagamento, olha, É. está feito. Você pediu para o cliente esperar até segunda-feira. Eu também não trabalho aos sábados. Sábado, Mas o meu computador está aqui, não me aqui. custa nada fazer, agora vou fazer. Tem internet, resolve. E o cliente sabe que sempre que precisar, ele pode contar comigo. Para quem vai começar, tem que começar assim. Sim. Ser ambicioso. Às vezes a ambição não é só o quanto vão me pagar, mas os jovens reclamam muito, eu não trabalho sábado, por que eu saio daqui até tarde? Eu entro às 8 e querem chegar só mesmo às 8. Chegar mais cedo, vai levar tempo ligar o computador, vai levar... Esse diferencial é importante e não é só no mundo dos seguros, em todos os setores. Quando as pessoas trabalham por gosto, eu já não vou dizer que não é só gosto ou motivação, porque como eu disse, eu também nunca estou motivada a ir trabalhar. Eu Todos. também não estou motivada a ler todos os dias ou a explicar às pessoas todos os dias sobre seguros. Não. Mas eu tenho um foco. O que é que eu quero fazer? Eu vou ter que fazer isso. Então, vai com raiva, sem raiva, com vontade, sem vontade, te pagando muito, te pagando pouco. Vai, Faz. Faz o teu melhor. Sim, é só fazer. E já para fechar mesmo, Dovânia, se deixasse uma última mensagem para quem nos está a ouvir, qual seria? Ai, olha, façam seguros, entrem em contato comigo, né? Protejam os vossos patrimónios. O seguro paga. As seguradoras estão cada vez mais sérias em Angola e temos muitas boas seguradoras, mas os melhores seguros também vão contratar comigo. É isso. Eu só sei o que vou dizer. Mas é lerem, leiam mais sobre seguros, tenham atenção aos vossos patrimónios e sigam aqui o canal, né? Caso Podcast. Para mais conteúdos como estes. Pessoal, graças a Deus por vocês que nós existimos, como temos dito. Esse ou foi o nosso primeiro episódio de 2026 com a Dovânia Goldinho, especialista em seguros. Aprendemos bastante sobre seguros. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se ainda não subscreveu, subscreva o canal. Deixe aí o seu like ao vídeo, deixe o seu comentário, que nós vamos continuar a trazer convidados como a Dovânia, que passam para nós experiências que realmente podem transformar as nossas vidas. E hoje eu creio que muitos de nós terminam esse episódio com alguma coisa, algo agregado na sua vida. E é isso que nós queremos, é isso que nós temos como propósito no Conversas às Sextas. Então, referimos novamente que graças a Deus é por vocês que nós existimos. Muito obrigado. Continuem ligados e até o nosso próximo episódio. Que Deus vos abençoe.